deseja conquistar em 1 milhão de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Muito boa noite a todos. Pelo que eu estou vendo aqui, estou com um probleminha de câmera. Minha câmera não está aparecendo para vocês. E eu não sei se o pessoal aí do Facebook está me vendo. Se vocês estiverem me vendo aí no Facebook, dá um alô, dá um oi aí para mim, porque para o YouTube eu não estou aparecendo. Tentando resolver aqui o problema técnico, mas, por favor, vocês me avisem se estiverem me ouvindo. Vou chamar aqui o pessoal da técnica para me ajudar. Tá bom, que bom, pessoal. Obrigado que vocês estão me avisando aí, estão só ouvindo. Eu vou fechar minha câmera aqui e vou ligar novamente, porque eu me vejo, mas vocês não estão me vendo. Então, eu preciso aqui corrigir o que está acontecendo. Que bom, Kátia. Mas boa noite, um pouquinho de paciência só, pessoal, que a gente já vai começar. E hoje à noite está muito especial. Por alguma razão, o banner travou aqui. Eu vou tentar... Eu não consigo me enxergar. Aliás, eu estou me vendo, mas vocês não estão me vendo. Estou olhando aqui no YouTube, mas não está aparecendo. Deixa eu ver se eu consigo aqui resolver algum problema. Maristela, obrigado. Eu vi que você chegou primeiro aí, Maristela. Boa noite. Boa noite a todos vocês. Talvez eu tenha que sair do estúdio e entrar novamente. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer isso.
Só um minutinho. Eu vou entrar no estúdio pelo celular. Ver o que acontece aqui, tá, gente? Estou entrando pelo celular aqui. Para tentar resolver esse probleminha. Ok. Agora, pessoal. Agora sim, boa noite. Vocês estão conseguindo me ver agora? Sim? Opa, maravilha. Você vê como entrou estranhão aqui, né? Não tá o banner, não tá aqui o banner da Rede Amigo Espírita, não sei o que foi que houve, mas hoje a gente vai seguir desse jeito mesmo. Deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem do pessoal privada. Não. Vamos lá, pessoal. A gente vai ter que ir assim mesmo. Não tenho muito como fazer a mudança. Agora vai. Olha aí. Estou resolvendo tudo aqui. Agora. Agora vai. Vamos assim mesmo, gente. Eu não tenho como mexer mais aqui. Não sei o que foi que houve. Entrei pelo link e ficou desse jeito. Mas vamos lá. Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Peço aí desculpas pelo atraso. Na verdade, não foi um atraso. Vocês viram que eu tive um problema técnico aqui sério. Parece até mentira. E o cara da tecnologia não estava conseguindo entrar. Na verdade, a minha imagem estava travada e eu entrei pelo celular e aí saí no computador e voltei novamente, mas deu tudo certo. Então, boa noite aí para Maristela, Leonice, Regina, Sueli, Fábio, Tânia, todo mundo, Terezinha, Carlos, Fátima, todo mundo que entrou aí logo cedo. Eu já estava vendo vocês, já tinha dado boa noite para vocês aqui no YouTube, o pessoal também do Facebook, que está sempre acompanhando. Então, um abraço aí para todo mundo. Um abraço aí também, boa noite para minha mãe, Clélia, que está nos acompanhando. E hoje, pessoal, temos um tema muito, muito especial. Não é à toa que nós escolhemos essa temática para explorar o caso de Cavalcante. Como vocês sabem, nós vamos seguir junto com a equipe de André Luiz para fazer o desenlace do Cavalcante. Mas antes de entrar propriamente dito no tema, eu queria agora falar para quem está chegando aqui, às vezes que caiu de paraquedas, estava aqui na Rede Amigo Espírita, foi impactado pelo vídeo, sobre de que se trata esse estudo. Nós estamos aqui na penúltima semana do estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, que é o quarto livro da série A Vida no Mundo Espiritual,
que foi psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier e escrito pelo espírito André Luiz. O pessoal já está nos acompanhando aí há um bom tempo, quantas semanas, pessoal? 15 semanas, mais ou menos? 15 semanas. E na semana passada, nós tivemos aqui o nosso querido amigo Haroldo Dutra Dias. Nós falamos sobre as preces intercessórias. Foi um bate-papo muito legal, muita gente se emocionou, muita gente mandou mensagem, mandou e-mail, falou lá no grupo do Telegram, mandou mensagem privada no Telegram, dizendo que adorou o bate-papo com o Haroldo na semana passada, e o Haroldo, como sempre, maravilhoso, fazendo diferença na nossa vida. Eu fiquei muito feliz com o nosso estudo da semana passada. Mas, pessoal, hoje nós vamos continuar. E como eu falei, a penúltima semana, na próxima semana, nós encerramos com o último episódio esse nosso seminário, que é um seminário online. E hoje, como eu falei, nós vamos falar sobre o desprendimento do Cavalcante, que, como o próprio título fala, não foi um desprendimento nada fácil. O desprendimento do Cavalcante deu muito trabalho para a equipe dos Obreiros da Vida Eterna. E como eu sempre faço, vou começar lendo aqui o início do capítulo e depois nós vamos trazendo os elementos e fazendo as nossas reflexões. Tá bem? Então vamos lá. Agora tínhamos sob os olhos o caso Cavalcante em processo final. O pobre amigo permanecia agarrado ao corpo pela vigorosa vontade de prosseguir, junguido à carne. Cavalcante, pessoal, que é um dos obreiros da vida eterna, um daqueles 5 espíritos que estavam em processo de desencarne e que a equipe de André Luiz, liderada pelo assistente Jerônimo, veio à Terra, veio à crosta para ajudar no processo de desencarne. O Cavalcante é um dos últimos. Todo mundo lembra que ainda tem uma outra irmã que teve a concessão de permanecer mais tempo aqui na Terra, mas Cavalcante, na programação, seria o último agora, é o penúltimo a passar para o plano espiritual. Ele estava muito apegado ao corpo físico, só que o corpo dele estava se decompondo, ele estava extremamente doente. Vale até a pena, quem não leu o capítulo ainda, dar uma olhada na descrição que André Luiz fala da decomposição do corpo físico dele. Porque é um relato tão impressionante e é um relato que André Luiz faz com tantos pormenores que coloca qualquer tomografia humana no chão. Não tem tomografia que consiga descrever ou dar um diagnóstico ou trazer aqueles pormenores como André Luiz trouxe do quadro geral clínico do nosso querido Cavalcante. Cavalcante, é importante todo mundo lembrar que nós passamos por todos os obreiros, mas Cavalcante trata-se de um católico fervoroso, muito dedicado, muito ligado à igreja, e está no hospital como um indigente. Está como indigente porque toda a família o abandonou. É uma pessoa que não tinha muito apego às coisas materiais, e exatamente por isso a família se aproveitou bastante dele. No final, estava ali, só em companhia de um espírito chamado Bonifácio, que estava acompanhando o seu processo de desencarne. Ou seja, apesar de ser um espírito de uma envergadura moral impressionante, era um espírito que ainda estava com um problema muito grande em fazer o processo de desenlace, tá? Eu vou seguir um pouco mais com a leitura aqui para a gente contextualizar. Passando um pouco a descrição, André Luiz continua o seu relato,
que eu vou precisar ler umas partes aqui, gente, para a gente poder entrar propriamente dito no tema da noite. Reconhecia, entretanto, ali, naquele agonizante que teimava em viver de qualquer modo no corpo físico, o gigantesco poder da mente, que, em admirável decreto da vontade, estabelecia todo o domínio possível nos órgãos e centros vitais em decadência franca. Ou seja, André Luiz faz um relato aqui falando que, apesar do grau evoluído da doença dele, a vontade de permanecer encarnado dele era tão grande o poder que ele tinha em se manter apegado, que o desencarne não tinha acontecido ainda. O poder da vontade, novamente, pessoal, pensamento e vida de Emmanuel. André Luiz continua. Decorridos mais de 4 dias em que atentávamos para o moribundo cuidadosamente, Jerônimo deliberou fossem desatados os laços que o retinham à esfera grosseira. Ou seja, chegou a hora do desenlace. Após 4 dias, eles agora iam proceder com o processo de desencarne do Cavalcante, junto com o auxílio do Bonifácio, que estava o acompanhando no hospital desde sempre, desde quando a equipe fez a primeira visita de reconhecimento. Informando-se de nossa resolução, o Bonifácio, de modo vago, agora o André Luiz vai relatar o quadro do Cavalcante, tá? Eu achei aqui que era o Bonifácio que estava falando, mas não é o André Luiz. Informando-se de nossa resolução de modo vago, através dos canais intuitivos, o doente, Cavalcante, pela manhãzinha, chamou o padre, a fim de ouvi-lo, e após breve confissão, que o sacerdote reduziu ao mínimo tempo, em virtude das emanações desagradáveis que se desprendiam da organização fisiológica em declínio, o pobre Cavalcante, mal suspeitando a paz que o aguardaria na morte, procurou reter o eclesiástico em constritadora conversação. Padre, dizia ele em voz súplice, sei que morro, sei que estou no fim. Ponto aqui, pessoal. Para contextualizar, tá? O padre responde Cavalcante. Entrega-te a Deus, meu amigo. Só ele pode saber em definitivo o que surgirá. Pessoal, em breves palavras, que esse não é o foco do nosso estudo de hoje, o Cavalcante estava no estado físico tão difícil, tão desgastado, que o corpo físico, o corpo dele estava fedendo, usando a palavra assim, bem popular e bem clara. E o padre começou a fazer aquele atendimento, começou a ajudá-lo na confissão, mas querendo ir embora rapidamente por causa do mau odor que estava na sala. O padre queria ir embora logo, porque o cheiro estava muito desagradável. E ele pedia ao padre para ficar, porque ele estava com medo da morte. O padre, mesmo com má vontade, que o padre estava com muita má vontade, tenta tranquilizá-lo sobre a sorte de seu futuro pós-morte. Que ia ter um ponto sobre o medo da morte, que eu quero daqui a pouco trazer para vocês para conversar sobre o aspecto da religiosidade. Porque apesar de ser um espírito muito bem assistido, com excelente compreensão em relação à bondade, mas tinha pouco conhecimento sobre os mecanismos da vida após a morte. Ele ainda tinha muita dúvida sobre a sua sorte em relação ao futuro. Não porque ele achava que ele não ia sobreviver. Não tratava-se de um materialista. Mas por quê? Porque ele tinha medo do purgatório, do inferno, da sua sorte pós-morte. Isso é muito
interessante, porque, via de regra, nós sabemos que, apesar de estudarmos a doutrina espírita, entendermos que não existe nem céu nem inferno, apesar de compreendermos que o céu e o inferno é o estado da alma e que, quando desencarnamos, nós somos exatamente quem... Nós nos tornamos exatamente quem nós somos agora, que não tem grande diferença moral, não existe. Muito pelo contrário, nós vimos com esse livro que nós continuamos o nosso processo de evolução e de aprendizado, mas continuamos com a mesma natureza. Isso não acontece com as pessoas que professam outras crenças. A maioria das pessoas acredita que o seu destino pós-morte será um destino definitivo e que lá, no plano espiritual, na passagem com o término do corpo físico, ou vão para o inferno ou irão para o céu. E como todos nós, como humanos, ainda não sabemos fazer exatamente a conta do quanto nós somos, o quanto o bem e o mal pesam efetivamente na nossa vida, é muito difícil fazer esse tipo de problema. O Fábio está trazendo um ponto aqui que é bem interessante. Tem muito espírita com medo do umbral. Fábio, esse tema é um tema interessante porque a narrativa de André Luiz, seja do umbral que ele fala lá em Nosso Lar, seja do abismo que ele fala aqui no Obreiro da Vida Eterna, não tem por objetivo colocar na cabeça do espírita de que ele será punido pós-morte. Esse é um erro gravíssimo da compreensão do ensinamento da doutrina espírita, em especial de tudo que foi explicado, tão bem explicado por Kardec e pelos espíritos, no livro Céu, Inferno ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Os espíritas acreditam que o umbral é uma repaginação de um inferno, só que um inferno não eterno. A ideia de narrativa do abismo e da região do abismo e do umbral não é para que o espírita acredite que, quando desencarne, ele vai para uma região de sofrimento por castigo. Aquela região de sofrimento, aquela condição mental, espiritual e moral, ela já existia antes do desencarne. Você não encontra uma situação pior depois do que você desencarna. Você pode encontrar, como a gente viu aqui, confusão. Você pode encontrar ainda um apego excessivo a uma religiosidade, como nós vimos no abismo. Não, você pode encontrar uma série de situações atípicas de cada situação. É uma situação muito particular, mas a certeza que nós temos é que a narrativa do umbral não tem por objetivo trazer uma perspectiva infernal para a compreensão da religiosidade espírita. Não existe isso no espiritismo. Isso aí, usando a palavra kantiana, uma palavra que vem sendo bastante discutida, é um conceito de moral heterônoma, no qual tudo que nós fazemos para não merecer um castigo ou para merecer uma recompensa. Nós falamos já sobre isso alguns 2, 3 episódios atrás. E não é bem assim. Seguindo aqui a nossa narrativa, pessoal, ele continua conversando com o padre, ele continua falando sobre a sua sorte pós-morte, mas agora entra propriamente dito numa grande questão desse capítulo, que é a questão do capítulo que eu falei para a Socorro mais cedo, quando a Socorro me perguntou, mas Jaime, não é o desencarne de Cavalcante que a gente vai falar? Por que o tema aqui é a esposa sombria? Por que esse é o tema do nosso estudo? A gente vai saber agora, não é depois, que vocês sabem que eu sou chegado no mistério, né? Sou chegado no mistério, a Valéria sabe, a Terezinha, a Ciomara também sabe, a Sheila, o Carlos, a Kátia, a Érica, todo mundo sabe que eu sou chegado no mistério. Hoje não tem mistério. A gente vai direto ao ponto, porque esse é um assunto muito sério e esse não é um assunto que envolve só a relação do mundo espiritual com o mundo físico. Esse é um problema
muito presente nas nossas relações aqui mesmo na crosta entre humanos. Então, Cavalcante continua para o padre. Após o padre dizer que ele sempre foi um bom católico. Mas escute, ele pede para o padre. Mas escute. E a voz do enfermo fez-se triste, mais chorosa e sufocada. E ele diz: eu desejaria morrer noutras condições. Pessoal, muita atenção aqui nesse parágrafo. O que agora nós vamos ler? O que agora nós vamos ver? É um relato sobre um problema muito comum nas relações entre humanos, como eu tinha falado, que se chama dependência emocional. Só que aqui nós vamos ver a dependência emocional na perspectiva da relação entre os dois mundos. É isso que nós vamos ver agora. Nós vamos ver essa outra perspectiva entre os dois mundos. Então eu vou seguir aqui para nós entendermos exatamente de que se trata. E para contextualizar, gente, para entender do que nós estamos falando e da gravidade do que vai ser abordado aqui nessa conversa e nessa relação que começa com o padre e que depois vai até a relação do Jerônimo, do André Luiz com o Cavalcante, a dependência emocional é a dependência que a pessoa tem em relação a quem a pessoa ama ou acredita que ame. A dependência da pessoa que se ama pode se tornar um desastre, pois a pessoa perde o amor próprio e o autorrespeito quando está sob o domínio da dependência emocional. Além disso, ainda tem um outro problema. A pessoa que sofre de dependência emocional acaba se anulando, se anula completamente diante da outra pessoa, apenas para conservar o relacionamento. E acaba se tornando parte do ser amado, parte do sistema daquela vida, daquela pessoa que ela idolatra ou que ela ama. Ou seja, perde a sua própria personalidade. E, frequentemente, a sua própria paz. E aí, gente, vou perguntar aqui no chat aqui para vocês. Isso soa familiar de alguma forma para vocês? Vocês conhecem quadros semelhantes a esse, com amigos, com familiares, ou já passaram por algum tipo de quadro semelhante a esse, quando a pessoa se anula, quando a pessoa não é capaz de ser feliz sozinha, ela só é feliz, só se sente feliz quando está perto do outro, quando ela efetivamente transforma a sua relação num desastre e perde o auto-amor, perde completamente o respeito por si mesmo? Responde aí, eu quero saber, mas eu vou continuar aqui a narrativa dele. Cavalcante continua falando para o padre. Segundo lhe confessei, fui abandonado pela mulher há muitos anos. Sabe que ela me trocou por outro homem e fugiu para nunca mais. Ou seja, a esposa do Cavalcante o abandonou e o trocou por outro homem, e ele nunca mais teve notícia delas. Por isso que ele está sufocado, está triste nessa narrativa. E continuando o texto, pessoal. Sempre admiti que experimentei semelhante prova por incapacidade de compreensão da parte dela. Mas agora, padre, encarando a morte frente a frente, reflito melhor. Quem sabe se não fui o culpado direto? Ou seja, agora, nesse momento, que ele está ali fazendo uma reflexão, como uma criatura humana maravilhosa que é o Cavalcante, mas que ali ele fala e revela para o padre que agora está pensando nisso,
Mas depois, na narrativa, nós vamos ver que não é bem verdade. Não parece ser bem verdade. Não é porque ele está no leito de morte que ele passa a acreditar que ele é o culpado pelo que ela fez. Vocês vão ver daqui a pouco na narrativa. E isso é um quadro bem comum, é uma situação muito corriqueira para relações que são atadas por processos de dependência emocional. Ou seja, eu fiz o mal, mas você é o culpado. Ou seja, a própria pessoa que foi, digamos, eu vou usar a palavra vítima, que é uma palavra que eu não gosto muito de usar, mas a pessoa que foi atingida ou que foi injuriada por uma determinada situação, agora passa a acreditar que ela mesma que causou aquele problema. São as relações tóxicas, como a Vânia está falando tão bem aí. Só, Vânia, que são relações tóxicas que muitas vezes não é entre os dois. É uma relação de uma pessoa com extrema toxicidade e agressividade, enquanto a outra não entende bem o que precisa fazer para se manter naquela relação. A gente vai ver um pouco mais para frente isso aqui. Vamos lá. E aí ele continua narrando. Lembro-me de que às vezes ela me chamava, né? Chamava-me Padre Sem Batina. Possivelmente minha atitude impensada teria dado origem ao desvio da minha companheira. Ou seja, ele acha que pela dedicação que ele teve à igreja, ele acredita que por ter se dedicado tanto à sua religiosidade e à sua obra do bem, fez com que ela o abandonasse. Quando, na verdade, ela está aqui zombando do seu processo de espiritualização. Eu tenho uma amiga, uma senhora, que durante muitos anos sofreu esse tipo de ataque por parte do seu cônjuge. Toda vez que ela ia ao centro, toda vez que ela ia fazer uma campanha do quilo, toda vez que ela ia fazer uma atividade de trabalho voluntário, ela ia saindo de casa, ela ouvia uma gracinha do marido. E quando voltava, o marido às vezes não estava em casa e outras vezes ele estava bêbado em casa. Ela tentava levá-lo para alguma atividade, tentava introduzi-lo no Evangelho de Jesus, trazer outras possibilidades para ele, mas não tinha jeito. Ele não tinha jeito, gente. Ele não conseguia, ele reagia, ele não queria saber da situação. É muito comum, é mais comum do que nós imaginamos. Aqui no caso, ela ficava zombando, chamando ele de Padre Sem Batina. Imagina, não era fácil, enquanto ele ia fazer o seu trabalho. Então, continuando aqui. Cavalcante fala para o padre: eu necessito vê-la a fim de apaziguar a consciência. Há 11 anos perdia de vista. Olha aqui, qual é essa situação, gente? Qual é o grande problema aqui, tá? Ele quer vê-la, fazia tempo que ele não a encontrava, ele gostaria de vê-la, e pediu ao padre para intervir, para poder ajudá-lo. Ele não fez nada de errado e acha que fez. Aqui tem uma lição muito poderosa e uma lição que nos deixa uma reflexão profunda, uma reflexão para o nosso dia a dia, para a nossa vida aqui, não depois. É importante a gente contextualizar e saber que André Luiz aqui não está querendo trazer uma lição apenas para o momento de desencarne, nem para esse processo espiritualidade plano físico. Ele está querendo trazer outra coisa aqui para nós podermos refletir. Bom, a dependência emocional ela acontece quando alguém depende de outro para ser feliz, para se sentir bem, para se sentir amado,
para tomar suas próprias decisões. Ou seja, ele realmente acha que para ser feliz, para poder partir do plano espiritual, para apaziguar a própria consciência, ele precisa de um reencontro com essa ex-esposa. O sacerdote, no entanto, não parecia intimamente interessado em satisfazê-lo. O padre não estava muito preocupado. Só dizia para ele, descanse, descanse. O padre não queria saber de mais nada. O padre queria, efetivamente, que aquela situação se acelerasse. Ele até pergunta para o padre se ele ia demorar muito tempo no purgatório. E o padre sempre fala, você sempre foi um bom católico. O padre, quando se afastou, sentiu-se aliviado. E quando se aliviado e tal, não estava mais perto e não estava sentindo mais aquele cheiro, encontrou o médico. Quando ele encontrou o médico, ele comentou, afinal, o que acontece com Cavalcante? Morre ou não morre? Estou cansado de tantos casos cumpridos. Ou seja, o padre aqui mostra uma impaciência enorme e um desrespeito de ambos, inclusive, porque o médico reage de uma forma que não é muito religiosa. E a gente tem aqui um desrespeito, tanto do profissional da ciência como da religião. Mas, apesar de todo esse desrespeito, de toda essa penúria que Cavalcante estava passando, ele recebia todo o carinho e toda a assistência da espiritualidade. Ele ouviu a conversa do padre com o médico. Eles, inclusive, rindo, despediram-se rindo, ficaram sorrindo da condição do Cavalcante, da penúria do Cavalcante, e falando do mau cheiro dele. E esse mau cheiro e essa conversinha de risada fez com que ele ficasse muito triste. E nessa tristeza ele mandou chamar uma outra religiosa. Mandou chamar uma pessoa para ouvi-lo ali naquele momento de dificuldade, porque ele precisava desabafar. Ele precisava de companhia. E quando essa outra religiosa chegou lá e foi ouvir as suas lamúrias, ele ficou ainda mais triste, porque quando a mulher chegou, chegou e colocou o desinfetante assim no nariz, enquanto conversava com ele, enquanto estava escutando, fazendo a escutatória com ele. Ou seja, agiu também com bastante frieza para com ele. Ou seja, até nesse momento, no momento do desencarne, ainda assim, Cavalcante sofreu bastante. Bem, vamos seguindo aqui nesse contexto para a gente poder evoluir com o caso dele, entender um pouco mais o desdobramento dessas informações que a gente teve sobre a relação dele com a sua esposa. O assistente, pondo em prática recursos magnéticos, tentou propiciar-lhe sono brando, de maneira a subtrair-lhe os temores em socorro direto, fora do corpo físico. O Jerônimo começou a praticar, a aplicar-lhe passes para tentar amenizar a sua dor, tentar amenizar a sua angústia, porque estava sendo muito difícil para ele. E ele queria ver a esposa. Ele dizia que queria ver a esposa antes do fim. Ele dizia isso o tempo todo. E o objetivo dele de ver a sua ex-esposa era para pedir perdão àquela mulher. E aí, André Luiz traz uma reflexão aqui muito interessante para a gente. Por que odiar? Porventura não lhe ensinava a lição de Jesus, que a fraternidade constitui sempre a bênção do Altíssimo? Cavalcante, refletindo que deveria praticar o perdão, tanto para a ex-esposa, como para o companheiro que ele acreditava que ainda estava casada com esse outro homem, com essa outra pessoa com quem ela foi conviver. Então, em suas reflexões, nessas reflexões de perdão
que ele trazia para a sua cabeça, ele pensava: quem seria mais culpado? Ele, que mantinha toda a indiferença para com as exigências afetivas da companheira. Olha só outra reflexão, pessoal. Ele está dizendo que ele era o culpado porque ele era indiferente às exigências afetivas dela, porque ele era uma pessoa com arraigado devotamento à fé. Quem era o culpado? Ele, que esqueceu das exigências afetivas dela para poder se dedicar à fé e se despreocupou de qualquer responsabilidade, ou ela, ou o rapaz que estava com ela. Quem era mais culpado? Ou seja, você vê aqui, mais uma vez, Cavalcante, mais uma vez, achando que ele, por ter se dedicado muito à religiosidade, ele que era o culpado. E a esposa dele era uma pessoa bacana, que foi embora com o outro homem porque ele não conseguiu dar a ela a devida atenção por conta da sua dedicação à religiosidade. Ou seja, por conta do trabalho do Cristo, ele achava que ele era mais culpado. Nesse momento de reflexão. E ele queria o perdão dela. Ele queria isso. Ele só queria o perdão dela. Ele tinha uma generosidade muito aflorada, uma fé religiosa muito aflorada. O amor universal era muito forte em sua essência. Então, ninguém poderia reprová-lo. É verdade. Ninguém poderia dizer que ele estava fora da compreensão do que efetivamente estava acontecendo. Mas se esse era o caminho escolhido, que razões o levaram a desposar pobre criatura incapaz de apresentar-lhe a fome de luz? Gente, a pergunta que André Luiz faz aqui é o seguinte: se não ficou muito claro para quem leu muito rapidamente, ou para quem não leu ainda, ou para quem ouviu agora, eu vou repetir. Mas se era esse o caminho escolhido, que razões o levaram a desposar pobre criaturas incapaz de aprender-lhe a fome de luz? Por que se juntou a uma criatura com tanto problema, se ele era uma pessoa tão boa? Em resumo, pessoal, é isso. Porque muitas vezes nós nos envolvemos emocionalmente com pessoas sem caráter ou sem alinhamento moral com a que acreditamos. Por que isso acontece? Porque muitas vezes encontramos pessoas que nós chamamos de amigos. Nós andamos com pessoas que são pessoas que têm uma índole diferente da nossa, que têm valores diferentes do nosso. Mantemos amizades que nos colocam para baixo, estão sempre criticando as coisas que nós fazemos, estão sempre desencorajando qualquer iniciativa que nós encontramos, estão sempre tentando nos afastar da nossa família ou das pessoas que fazem parte do nosso ciclo de amor. E aí a Vânia falou um negócio aqui, faz parte da expiação. Será, gente? Será que a expiação não conclui quando nós tomamos a consciência de que aquelas pessoas que estão em nossa companhia são pessoas que nos fazem mal? Será que não estamos violando o nosso auto-amor? Será que não estamos violando o nosso bem-estar, a nossa busca pela felicidade, a nossa paz, para nos submetermos a relações que mais parecem um depósito de lixo da história emocional da outra pessoa? Será? Será que não é como a Terezinha falou, carência afetiva? Será que muita gente não permanece em relações fracassadas,
em relações na qual são abusadas, e aí encontram, como na dependência emocional é tão característico, desculpas para permanecer naquela relação, porque tem medo da solidão, porque acha que não vai começar uma vida melhor se não estiver perto daquela pessoa que lhe faz mal, que lhe agride, que lhe coloca para baixo. Tanto que você acaba acreditando que você mesmo é o culpado, você esquece que você deu o seu melhor e em retribuição ao melhor que você depositou, você recebe o lixo moral das pessoas, o lixo emocional das pessoas de volta? Será que não é por medo da solidão? Será que não é porque não acreditamos que conseguimos ou que merecemos a felicidade? Isso é muito importante entender. Porque às vezes nós permanecemos em algumas situações porque nós declaramos como se fosse uma expiação. Mas Deus não quer que nós soframos. O objetivo de Deus não é o seu sofrimento, é o seu despertar, é a sua compreensão. É que você viva uma vida moral digna, que você não faça mal ao outro, mas também você não pode permitir que o outro lhe faça mal. Isso não quer dizer revidar. Isso quer dizer proteger, ter autoestima em dia, saber que você pode ser mais feliz com o outro, mas que você também é capaz de ser feliz se o outro não lhe fizer mais bem em sua vida. É importante refletir. A Sheila está dizendo aqui no Facebook, ó, mas a pessoa acaba na mesma solidão a dois. Exatamente, Sheila. Exatamente. Porque tem muita gente que não está sozinha fisicamente. Tem muita gente que está numa relação, mas está sozinha nessa relação. Tem muita gente que está dentro de uma estrutura familiar, mas, na verdade, a sua participação é só uma participação figurativa. Calma, Jaime. O que a gente faz, então, quando a gente está vivenciando esse tipo de situação? Buscar a compreensão do quadro afetivo próprio. Como você se enxerga? Como você se enxerga na relação? Como é a troca nessa relação? Você, tem gente que diz assim, eu amo tanto que eu amo por dois. Aí o outro faz uma bobagem e fala, eu vou perdoar porque eu acho que eu fui o culpado. O que eu fiz errado aqui para essa pessoa fazer isso comigo? E às vezes a pessoa não fez nada. É porque o outro pune o amor que você dá. É um quadro de falta de estabilidade na relação. Toda relação funciona bem quando o equilíbrio entre o dar e o receber é perfeito. A mãe que não procura o filho não pode se queixar do filho que não procura a mãe. O afilhado que não procura o padrinho não pode dizer eu tenho um padrinho que não me procura. O marido que não recebe a compreensão da mulher precisa checar se ele compreende. Os pesos precisam ser equilibrados. Não existe nenhuma relação humana que funcione sem a reciprocidade. E aí pode acontecer o que está acontecendo com o Cavalcante. Ele está se autoculpando por um erro que ele não cometeu, mesmo indo para o plano espiritual. Isso está fazendo muito mal a ele. Vocês vão ver por quê. Primeiro, porque ele está pecado sem querer desencarnar. E como o André Luiz falou, ele não sabe ainda que ele vai encontrar o melhor lá do outro lado. Segundo, porque ele ainda está vivenciando, experimentando essas sensações da dependência emocional. E André Luiz pergunta como é que ele se juntou com essa criatura. Vocês não têm nenhum amigo aí, não? André Luiz aqui está sendo a gente, tá? Pode subir a hashtag André Luiz, somos nós. Sabe por quê? Regina, Sônia, Vânia. Quem de nós nunca olhou, tem um amigo, tem um parente que fala assim, meu Deus do céu, por que essa mulher tá com esse cara?
Esse cara só coloca ela para baixo, não conversa nada que preste. Ela fala uma coisa, ele dá uma pancada. Ele pede a opinião de todo mundo, não pede a opinião dela. Ela está sempre errada. Ela está sempre fazendo besteira. Ela está sempre mal vestida. O outro é sempre elogiado. Por que ela está fazendo aí? E aí tem aquele mimizinho que vocês já devem ter visto, cansado de ver por aí no Instagram, que é a pessoa dormindo lá com a outra, e aí lá, ó, achando que está em paz, e na verdade está dormindo com uma criatura monstruosa. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Vamos seguir. Vamos seguir que André Luiz aqui fomos nós. Falou o que é que essa criatura está fazendo com ele. E eu estou falando assim de uma forma bem pragmática, tá, gente? Para a gente poder se colocar efetivamente aqui nessa reflexão que, via de regra, a gente faz para os outros. Esquecemos de fazer conosco mesmo. E aí, logo em seguida, o Jerônimo deixa uma lição assim que ficou muito forte na minha cabeça. Eu refleti muito quando eu li a primeira vez essa frase. Ele fala: ninguém corte onde possa desatar. E André Luiz, quando viu essa frase do Jerônimo, referente ao desencarne, ao processo de desencarne do Cavalcante, calou-se. Ele ficou profundamente pensativo. Quantas reflexões podemos tirar para a nossa falta de delicadeza também lidar com o próximo? Quantas vezes não somos duros e diretos? Eu sou assim mesmo. Eu sou duro mesmo, eu sou direto. Eu sou direto, eu não quero saber. Eu falo tudo na cara mesmo. Vocês já falaram isso alguma vez, gente? Já ouviram isso? Magoados? É muito triste. Porque não é bem assim. Ninguém precisa rasgar o que pode ser cortado. Tudo exige muita delicadeza. E aí o Bonifácio fala: desventurado irmão, não sabe que a consorte desencarnou há mais de um ano, vítima de uma infecção luética. Ponto. A ex-esposa dele, de nome Bela, o nome dela é Bela, tá? Tinha desencarnado fazia mais de um ano de sífilis. Bonifácio revelou aqui agora. E o Jerônimo não se moveu. Mas aí o André Luiz, gente, André Luiz, hein, Regina? Lutou contra ele mesmo para não disparar interrogações. Ele fala assim: à torto e à direita. Ele queria saber tudinho. Valéria, ele queria saber tudo. Vocês são assim, gente? Quando vê um negócio desse, quando tem conhecimento de uma coisa muito, assim, assustadora ou muito surpreendente, quero saber de tudo. Me conta, me conta. André Luiz, mais uma vez aqui, se comporta como nós que estamos aqui na Terra. Queria saber de tudo. Só que aqui tem uma outra coisa, não é uma simples curiosidade. É um certo estado de choque. Ele quer saber os pormenores, porque ele quer ajudar. Como a gente também. A gente não é só fofoqueiro, não, hein? A gente não só quer saber das coisas porque a gente quer a fofoca, não. A gente quer ajudar. Me conta mais, não, Viviane? Fala para mim, Sônia. Sônia, você quer saber mais, Sônia? Porque você fica curiosa ou porque você quer ajudar? Hã? Kátia, fala a verdade para mim. Depois vocês me escrevem e fala para mim. Vai lá no grupo do Telegram, manda uma mensagem para mim. Eu quero saber, ó. Ah, a Vânia tem que sair porque é hora do evangelho. Daqui a pouco, faz o evangelho aqui com a gente, então. Deixa ligado aí, deixa a espiritualidade amiga escutando o final, que o final é bem legal. E, Vânia, isso aqui também é um evangelho no lar, tá? Se você quiser transformar o teu evangelho no lar numa live, pessoal, quem quiser fazer, colocar a família para ouvir, é também um evangelho no lar, tá bom? É um outro modelo, mas é um evangelho no lar também. Só colocar a aguinha, fazer a prece. Eu faço minha prece antes de entrar aqui. Espero que vocês também façam a de vocês. Então, ele continua aqui a narrativa.
Já tentamos auxiliá-lo a desprender-se, afrouxando os laços da encarnação no plexo solar, mas ele reage com espantoso poder. Ele continuava muito apegado. O apego dele é porque ele queria de todo jeito ver a mulher. O Jerônimo, então, por fim, insatisfeito, vendo que aquilo precisava ser resolvido, ele pediu para o Bonifácio, ordenou o Bonifácio para trazer a ex-mulher do Cavalcante à sua presença. Porque ele sabia que, trazendo a ex-mulher, aquilo ali poderia ajudá-lo no desenlace. Ele ia se tranquilizar mais depois desse momento que ele conseguisse ver a mulher e conseguisse falar as coisas que ele precisava. Tem uma parte aqui, gente, que é uma parte muito interessante, que eu estou pulando no texto, mas eu queria que vocês olhassem, que é um ensinamento trazido no livro sobre o nosso comportamento nos hospitais. Nós vimos 2 episódios atrás como nós devemos nos comportar em velórios, como nós devemos nos comportar em cemitério como espíritas. Aqui nós vemos que existem situações deploráveis no hospital. Nesse hospital aqui em especial, Cavalcante, quando se desprende, o André Luiz visualizando a cena, ele vê situações de vampirismo assim que são aterrorizantes, ou seja, entidades encarnadas e desencarnadas ligadas num processo de permuta assustador. Inclusive, André Luiz fica muito preocupado se quando Cavalcante estiver desencarnando, ele não vai ver essas cenas de vampirismo. Então, deixo um recado aqui, espíritas, para todos nós, quando estivermos em hospitais, acompanhando alguém, quando estivermos em hospital, porque também estamos enfermos, então vamos permanecer em prece, em reserva, porque ali é um ambiente também que exige muito o nosso concurso da prece. Porque além de ter os processos de vampirismo, além de ter todos esses processos, existem entidades como o Bonifácio, que estão trabalhando pelo concurso dos irmãos que necessitam do auxílio da espiritualidade superior. Então, eles podem usar da nossa prece, podem usar da nossa boa vontade, da nossa oração, para que possam, para que trabalhem em prol desses espíritos. Vamos voltar aqui para o texto, pessoal. Não se passou muito tempo, isso aqui é bem importante, que é uma hora crucial para todos nós. Já estamos nos aproximando aqui do final. Não se passou muito tempo e Bonifácio entrou conduzindo verdadeiro fantasma. Gente, verdadeiro fantasma. A ex-consorte, convocada à cena, semelhava-se em tudo à sombra espectral. André Luiz escreve essa mulher, esse espírito que entrou ali naquele recinto, sendo conduzido pelo Bonifácio, mas sem nem saber que o Bonifácio estava ali. Ela só obedecia o impulso do Bonifácio para estar ali, sem sequer vê-lo. Vocês imaginam a condição desse espírito? Um fantasma espectral, a condição espiritual dessa criatura. E aí eu lembro de novo aquele post da internet que eu falei para vocês. Não sei se vocês sabem do que eu estou falando, que fala às vezes assim, cuidado com quem você se deita. E aí mostra uma mulher abraçada com uma criatura espectral, exatamente como André Luiz descreve aqui. Uma pessoa meio monstruosa. E eu lembrei disso. E aí o recado vai para os solteiros. Pessoal, vocês estão escolhendo as companhias de vocês apenas pela beleza física exterior? Vocês toleram desvios morais, disfunções éticas, apenas pela contrapartida da atração física de estar com uma pessoa bonita? Essa reflexão é muito importante, em especial para aquelas pessoas que dizem assim, eu tenho o dedo podre.
Tem mesmo o dedo podre ou se atrai em ciclo por situações supérfluas? Se atrai pelas aparências? Será que nós sabemos efetivamente com quem nós estamos nos relacionando, nos deitando para dormir, saindo, dividindo os nossos domingos, os nossos momentos em família? Será? Será, Edileuza, né? Edileuza tem um recado aí para os jovens. O que você acha, Edileuza? Ó, a Edileuza está falando aqui. Estou passando por um problema no casamento. O que eu devo fazer para harmonizar o meu lar com paz, amor, carinho e companheirismo? Excelente pergunta, Edileuza. Nós não sabemos aqui a ordem do problema que você está experimentando, né? Vamos pedir a todos até que orem pela nossa querida Edileuza Novaes e pela sua família, Edileuza. Mas uma boa coisa é fazer o evangelho no lar. O evangelho no lar é um bálsamo sagrado, e a gente já viu aqui em outras situações, nos episódios anteriores a gente falou sobre isso, sobre a importância que a espiritualidade amiga efetivamente se atrai. E Edileuza, eu vou usar as palavras do nosso amigo Haroldo Dutra Dias, que estava aqui na próxima semana, e se você puder, vocês vejam a live da semana passada, o episódio 13º desse seminário aqui, desse curso, que é, certamente você está passando por um grande sofrimento por conta disso. Então, ore por mim. Eu estou falando ore por mim, replicando o ensinamento que o Haroldo nos deixou, que nesses momentos de extrema sofrimento, a oração, ela nos aproxima mais ainda de Deus, porque as pessoas que estão passando por uma dor muito profunda são as pessoas que estão mais próximas de Deus. Então, nesse momento, muita oração, o evangelho no lar, mesmo que você esteja sozinha, fazendo sozinha, continue fazendo o seu evangelho no lar. Mas analise as coisas que estão acontecendo na sua casa e no seu relacionamento. Tem um livrinho muito bom que eu queria recomendar para vocês, gente, que é esse aqui, ó. É um livro do Walter Rizzo, chama Amar ou Depender. É um livro muito bacana que nos fala um pouco sobre os pormenores das relações, que são as relações tóxicas. Não necessariamente os problemas que nós enfrentamos no dia a dia nas nossas relações, dentro da nossa família, nas nossas relações afetivas, estão relacionados ao problema da dependência emocional ou de disfunções das relações. Às vezes a rotina, às vezes a falta de diálogo. São tantas coisas, são tantas variáveis que podem afetar uma relação, que é sempre importante a gente procurar um apoio profissional, um apoio de uma escutatória, um apoio de um psicólogo, para nos ajudar a organizar as ideias. Mas o mais importante agora, para o equilíbrio, é fazer o evangelho no lar. Vou seguir um pouco mais, tá, gente? Essa consorte. E aí, gente, solteiros, lembrem-se, cuidado com quem estão se relacionando. Não abram mão de índole, ética, moral. Observem os sinais, porque a contrapartida da atração física, do bonitinho, da bonitinha, é muito pouco depois para o relacionamento afetivo a dois. O relacionamento é muito mais que isso. Então, essa entidade espectral entrou ao recinto arrastando-se, veio se arrastando e efetivamente ela olhou para o Cavalcante com uma expressão de horror e ainda gritou longamente, o que fez com que o Cavalcante se perturbasse mais ainda. E o Cavalcante a viu. E quando viu aquela criatura, mesmo numa forma espectral, mesmo numa forma aterrorizante, abriu um largo sorriso e perguntou: és tu, Bela? Graças a Deus,
Não morrerei sem pedir-te desculpas. E André Luiz, em uma frase, descreve exatamente o que estava acontecendo ali. A ternura com que se dirigia a tão miserável figura causava compaixão. Gente, o que André Luiz quer dizer aqui não é que, olha que bonito, que o Cavalcante está perdoando, olha como ele é evoluído, ele olha para a Bela, que fez todo tipo de coisa errada com ele, e ainda pede perdão. Olha que espírito maravilhoso. Ele está dizendo isso, pessoal? Vou até estender mais 2 minutos só para a gente começar sobre isso aqui. André Luiz está usando a palavra compaixão. Por que ele está usando a palavra compaixão? Porque ele está concordando com aquele perdão que o Cavalcante está pedindo àquela figura espectral, aquele fantasma que apareceu para ele? Ele está concordando? Vocês acham que está? Claro que não. Ele fala da compaixão exatamente por isso. É como quem fala assim, meu Deus do céu, eu não acredito que ele está pedindo desculpa para ela. Não faz isso não, Cavalcante. Se equilibra sem precisar desse perdão dela, porque você não fez nada errado. E aí, ela sabe que não fez coisa lá muito boa, compenetrada com aquela bondade, ela que pediu perdão a ele. Mas ele, sem entender a situação ainda, fala, mas eu vou perdoar de quê? Ele tentou até tocá-la e tal. Eu que fui injusto contigo. Não me queiras mal. E ele continuava pedindo desculpas a ela. Gente, é uma situação bem difícil. Mas ela continuou pedindo desculpa. Joaquim, me perdoa. Quantas vezes e a gente não vê pessoas arrependidas após largar o casamento, após fazer maldade com os seus cônjuges, pessoas que abandonaram a família por aventuras. Quantas vezes a gente não vê essas criaturas extremamente arrependidas? Quantas vezes a gente vê isso? É preciso muita responsabilidade para lidar com o compromisso humano. Os enganos e as ilusões são sedutores e raramente não se dissolvem com o tempo. Então, pessoal, é muito comum, inclusive tem muita gente que fala assim, ó, você vai lá, tá com problema com seu marido, tá com problema da sua esposa, e alguém fala assim, não, eu tô com um problema muito grande, ele não me dá atenção, ele tá trabalhando muito. E aí tem um rapaz lá no trabalho, tem uma menina lá no trabalho, que é tão legal. E aí aparece aquele conselheiro assim, ó. Vai lá. Vai ser feliz, você merece ser feliz. Vai, larga a sua família. Deixa os filhos com ele. Deixa os filhos com ela. Vai ser feliz. Tá assim, de gente que dá conselho líquido. Pessoas que têm emoções líquidas, que não entendem efetivamente o que significa um compromisso. E aí a gente precisa ter uma compreensão muito grande. Para, em quadros de dependência emocional, criar a própria autonomia emocional, para viver a relação plena, porque não necessariamente a outra pessoa, no qual você depende emocionalmente, ela quer que você dependa dela. A pessoa quer sua independência emocional. Mas você acha que amar muito é ser dependente emocional. Eu amo por dois. Quem ama por dois, ama sozinho. Porque ninguém quer ser amado por dois. A pessoa quer amar e ser amada. Esse amor que o Cavalcante está expressando aqui por ela, esse amor profundo, não é um quadro de amor profundo. Como a Terezinha está trazendo aqui, é um amor. Ele pode até amá-la,
Mas o quadro aqui de compaixão, isso é denunciado pelo texto de André Luiz, que André Luiz não fala assim, que amor lindo, a criatura é tão ruim, mas ele ama tanto, que lindo. André Luiz fala é compaixão. Então, gente, para quem leu isso aqui, desculpa ter estragado o romantismo da história para vocês, ter feito com que vocês mudassem a perspectiva diante desse quadro aqui, mas aqui estamos diante de um quadro de dependência emocional entre os dois mundos. E a dependência emocional não faz bem nem na crosta, nem no plano espiritual, porque o dependente emocional esquece do auto-amor. O dependente emocional deixa de viver a integridade do seu amor para virar um objeto do plano de afetividade do outro. Isso não é amor. Isso é falta de amor próprio. É preciso amar a si mesmo. Como está dizendo aqui a nossa querida Rosa Maria. Amar a si mesmo para poder amar o outro sem prisões. É isso mesmo, Rosa. Exatamente isso. Então, depois dessa situação, que ela pede desculpa e ele pede desculpa, ele se tranquilizou e falou: agora estou satisfeito, graças a Deus. E nesse momento o médico chegou. Ele tentou mostrar ao médico: minha esposa está aqui, médico, veja minha esposa. E aí, nesse momento que ele tenta mostrar a esposa para o médico fala: ele está delirando. Vamos praticar eutanásia. Esse cara está sofrendo muito. Vamos fazer o trabalho de desligamento, né? Vamos aplicar uma injeção aqui para ele desencarnar. O Jerônimo correu para poder impedir que aquilo acontecesse. E aí, para quem ainda tem dúvida, pessoal, e aí, mais uma vez, desculpa trazer esse ar crítico e uma perspectiva do texto que talvez algumas pessoas não tenham observado, mas o Jerônimo, em seguida, para mostrar como não é um quadro de amor, ele fala assim: Bonifácio, retire imediatamente essa figura sombria daqui. Não nos convém, doravante, a permanência de semelhante criatura. Imagina o estado energético que a Bela estava para precisar ser retirada assim. Ela tentou ficar, não queria sair. Ele, o próprio Cavalcante, começou a gritar, dizendo: Bela, Bela, não vai embora, volta. Mas ela precisava ser tirada dali. Aí eu pergunto para vocês: Fábio, você já tinha lido esse capítulo, Fábio? Terezinha, Regina, Socorro, vocês já tinham lido esse capítulo? Estavam achando que estavam vendo uma história de amor linda, estavam achando que estavam vendo uma reconciliação, à la romances históricos de Emmanuel. Aí aparece o Jaime aqui para responder agora no final do nosso estudo, da nossa live, por que que o título era Esposa Sombria. E aí, alto lá, poderia ser o esposo sombrio, o namorado sombrio. Por uma mera coincidência, estamos falando de uma situação aqui rara na obra de André Luiz, porque geralmente, pessoal, as mulheres aparecem como seres iluminados em toda a ação, extremamente homenageadas na obra de André Luiz. É muito comum, e a gente viu isso, inclusive no Obreiros da Vida Eterna. Vimos isso várias e várias vezes. Aqui é uma das raras ocasiões onde a mulher está numa situação mais difícil. E aí, Fábio, Kátia, todo mundo, se vocês tinham visto isso como uma história de reconciliação, à la romances históricos, eu vou me desculpar de ter desconstruído, mas é preciso que a gente traga esse olhar, para que nunca mais, como espíritos encarnados, ou mesmo na erraticidade,
possamos cair nesses quadros de dependência emocional. E o auto-amor possa fazer parte do processo de desenvolvimento espiritual, para fazer com que uma das asas, como diz Emmanuel, que nos leva até o Criador, que é o amor, seja desenvolvida de uma forma saudável, partindo do auto-amor para o amor à humanidade. É importantíssima essa reflexão. E depois que a criatura foi levada, o processo do desencarne do Cavalcante se deu. E aí, gente, uma particularidade aqui é que o médico conseguiu aplicar a injeção e o Jerônimo não conseguiu. Aqui não teve um final feliz. O Jerônimo não conseguiu impedir a eutanásia. Não conseguiu impedir o médico de aplicar a injeção. E aí, depois que a injeção foi aplicada, mesmo assim, para todo mundo que estava ao redor, o desencarne, a morte do corpo físico já tinha acontecido. Mas não para quem estava no plano espiritual. Quem estava observando do outro lado sabia que aquele quadro, que o corpo físico permanecia ainda ligado pelo perispírito ao espírito. A ligação ainda permanecia e o Jerônimo e a equipe começaram a cuidar com mais dificuldade ainda, porque o corpo físico agora, digamos, de certa forma, anestesiado, trazia uma certa resistência para o desenlace. E conforme a primeira suposição de Jerônimo, somente foi possível a libertação do recém-desencarnado depois de 20 horas. Deu um trabalho danado para fazer. E quando ele, por fim, apareceu no plano espiritual, estava lá no plano espiritual, né? Quando o laço foi desfeito, ele apareceu sonolento, desmemoriado. Parecia quando a gente toma aquela... Não sei se vocês já fizeram endoscopia, quando a gente fica assim, quando toma endoscopia, não sabe quem é a gente direito, nem tudo. Fiz até endoscopia recentemente. A Catarina começou a conversar comigo. Quando ela viu que eu não sabia responder nada, ela começou a me filmar. Esse filme existe, mas eu não posso compartilhar, porque eu falei cada coisa boba. Por exemplo, eu comecei a falar para ela, a gente vai para onde depois daqui, amor? Aí eu parecia que estava no quadro aqui do Cavalcante. Assim, a gente vai comprar pote, amor. Estava lá dentro do hospital, fazendo a endoscopia. Eu falei para ela que a gente ia comprar pote depois da endoscopia. Era cada coisa que você nem imagina. Depois eu conto para vocês essa história em uma outra ocasião. Então, meus queridos amigos e irmãos, acompanhamos o trabalho, o desenlace do Cavalcante. E aí, essa reflexão que nós tivemos aqui hoje, essa reflexão é uma reflexão importantíssima para que nós guardemos no nosso coração e que possamos ficar atentos à melhor forma que nós temos que relacionar, que precisamos encontrar para nos relacionarmos com as outras pessoas. Lembrando que nunca dependemos de ninguém para sermos felizes. É muito bom ser feliz com os outros. É muito bom ter os outros como grandes aliados no percurso da nossa felicidade. Mas nós nunca dependemos de ninguém para isso. Não dependemos dos laços, da doçura da pessoa amada. Não dependemos dessa imensidão afetiva que às vezes faz pairar quando estamos acompanhados, que parecemos que estamos perdidos e enfeitiçados. Nos dependemos efetivamente da nossa autoconsciência, da nossa vontade e desejo profundo de ser feliz e de ajudar a outra pessoa a ser feliz, porque ninguém casa, ninguém se relaciona para ser feliz. Você casa e se relaciona para fazer o outro feliz. Isso é muito importante. Não é isso, gente?
Então, mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui. Chegamos ao fim do nosso estudo. Eu queria pedir a vocês que curtam a Rede Amigo Espírita, tanto no Facebook como no YouTube. Compartilhem os vídeos da Rede Amigo Espírita. Compartilhem esse estudo com as pessoas que possam se interessar por eles também. E na próxima semana, meus amigos, teremos o último episódio do nosso estudo, que vai deixar saudade, mas chegou ao fim. Na próxima semana eu anuncio para vocês o nosso próximo estudo, que vai ser só no próximo ano. E eu queria já antecipadamente pedir muito obrigado por todos vocês que estão aqui toda semana conosco, fazendo desse estudo um estudo tão importante nas nossas vidas. Esse livro mudou a minha perspectiva sobre tanta coisa, e eu espero que a leitura que eu tive desse livro, trazendo esses pormenores, essas coisas pequenininhas que estão ali escondidos, tenha ajudado vocês a enxergá-lo de uma outra forma. Então, mais uma vez, Regina, Kátia, Nancy, Fábio, Terezinha, Dalgisa, Maristela, todo mundo que está aqui sempre com a gente, a Vânia, o Daniel, tanta turma do Vânia, tanta gente bacana, Viviane, que está aqui toda semana conosco, fazendo desse estudo um estudo tão especial. Eu queria pedir a Deus que abençoe a família de vocês ricamente, que traga muita felicidade. Vamos mandar muita vibração positiva para a Deusa, para que a família dela se estabeleça, porque, pessoal, família é tudo. Isso não é só uma frase de para-choque. Isso não é só uma frase que a gente usa embaixo de postagens nas redes sociais quando nós estamos sofrendo. Família é tudo e a gente tem que lembrar disso o tempo todo. Temos que dar muitas graças a Deus pela família que nós temos. Então, até mais, pessoal. Muita paz e até segunda que vem, no último episódio. 1 milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.